Bom, não é a primeira vez que nós paramos para falar aqui sobre a palavra de Deus, sobre um versículo que muitas das vezes é interpretado de forma errada. E hoje nós falaremos de novo sobre um versículo em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, verso 51, onde Paulo vai dar uma instrução direta, onde muitas pessoas estão errando em interpretá-la. Quer saber mais? Vem comigo. Bom, queridos, não é de hoje que tais coisas acontecem no decorrer do tempo, mas esse canal tem o compromisso de forma ímpar de ajudar você a conhecer mais as Escrituras. Queridos, vamos analisar o que diz 1 Coríntios no seu capítulo 15, verso 51, que diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Bom, queridos, esse versículo ele é muito importante justamente para nós entendermos o que Paulo está dizendo. E não é de hoje que muitas pessoas pegam a Bíblia e, como eu disse aqui, as interpretações são equivocadas. Isso não é de hoje. Séculos e séculos tem acontecido. E quando a gente vai explorar os versículos, nós vemos o entendimento. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, de repente, ele está falando do arrebatamento, o que muitos defendem, os pré-tribulacionistas. Eu já quero logo explicar. Você que já deve ter imaginado sobre aquele arrebatamento secreto, aquele no qual poucas pessoas vão saber, só os escolhidos, e eles vão embora e as pessoas vão ficando. Você já deve ter visto até filmes que demonstram essa verdade. Veja alguns flashes aí. Você também deve ter visto pessoas que foram colocadas em filmes onde o piloto do avião some e o avião fica descontrolado e cai. Ou então, pessoas estão no trânsito e de repente o motorista ele é arrebatado, o carro bate e ninguém entende o porquê. Ou então aquela pessoa que está no meio da igreja e de repente crianças, idosos e algumas outras pessoas são arrebatadas e quando vai ver, olha para o lado e não sabe o que está acontecendo. Bom, queridos, essa é uma interpretação totalmente errônea dessa passagem de Paulo. Principalmente porque nós temos que dar ênfase exatamente a uma coisa. Em algum momento Paulo fala, em alguma das suas epístolas, alguma das suas cartas, algum direcionamento, Paulo em algum momento, ele disse que existia tribulação secreta, existia arrebatamento secreto. Teve algum momento que Paulo defendeu, ou então deu esse entendimento? Eu não achei. Então, queridos, Paulo aqui, ele fala que nem todos dormiremos. O que isso quer dizer, queridos? Vamos aqui esmiuçar para podermos entender. O destaque que eu posso ver na contextualização do versículo é: Paulo fala da ressurreição e da transformação dos corpos dos crentes. Exatamente isso, queridos. O que Paulo está falando não é arrebatamento. Num piscar de olhos, ele está dando a ênfase de como vai ser o corpo transformado para ser glorificado. Bom, nesse ínterim, nós temos que entender o seguinte, ele diz nem todos dormiremos. Essa expressão, nem todos dormiremos, ele fala sobre o significado de dormir, porém, é uma metáfora sobre a morte, que é comum na linguagem bíblica. Se você prestar atenção, você vai ver que há sim outros momentos onde fala sobre dormir, mas o significado é a morte. E isso dá um esclarecimento de que Paulo está falando sobre a morte física e não se referindo a um estado literal de sono. Paulo aqui em nenhum momento está falando que a pessoa vai dormir, mas sim de que vai morrer. Então nem todos dormiremos, nem todas as pessoas morrerão. E aí ele vai falar sobre transformação. Transformação é todos seremos transformados. Então, ainda que nem todos venham a dormir ou nem todos venham a morrer, mas todos serão transformados. Então, isso é muito importante, que no futuro haverá sim a transformação gloriosa dos crentes no retorno de Cristo. E aí, é claro que você deve imaginar assim, olha, mas aqui então tem alguma ligação com o retorno de Cristo. Evidente, queridos. Todo cristão vai ter o seu corpo transformado, que hoje é corruptível, é passível de ser um corpo pecaminoso,
para um corpo incorruptível que não será mais passível de pecado. Mas isso só acontecerá sim quando houver o retorno de Cristo. Veja que logo após ele vai falar o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É muito interessante porque nós vemos aqui uma certeza de Paulo, onde ele fala aqui que quando houver a última trombeta, é o último dos últimos. Se você olhar em Apocalipse, você vai ver quantas trombetas tem. Ele já está falando que é na última, onde todos serão transformados, e já fala da corruptibilidade e da incorruptibilidade. Queridos, ele vai falar exatamente no versículo 53 essa verdade. Ele ainda fala, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, os nossos corpos atuais, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, queridos, tudo levando a crer aquilo que nós já sabemos. Agora, queridos, por que esse versículo nada tem a ver e por que não há nenhum embasamento, nenhuma confirmação de que se trata de um versículo, de uma passagem pré-tribulacionista, com respeito a todos aqueles que entendem de forma contrária e que têm ali na sua mente o seu tipo de argumento? Mas veja que existe em Mateus a passagem onde diz claramente, 1 Tessalonicenses, nós vamos ver a passagem falando sobre que Jesus virá como um ladrão. Mas só que quando nós olhamos essa passagem, nós logo percebemos, o ladrão, ninguém espera o ladrão. Ele acontece e as pessoas não sabem disso. Só que se esquecem de que Jesus, quando vier, ele mesmo declarou de que o Filho do Homem será visto por todos. Tanto quem está no Oriente como no Ocidente. Ele será visto, tanto que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, queridos, nós estamos tratando aqui de uma verdade em que Paulo nunca disse. Paulo nunca tratou que o fechar de olhos, o abrir e fechar de olhos, tinha a ver com um arrebatamento secreto. Tanto que eu mesmo, na minha meninice e até mesmo na minha infantilidade espiritual, enquanto eu estava no início da minha caminhada, é claro que eu vi muitos filmes de arrebatamento e todos eles tinham o foco em tratar do arrebatamento como algo secreto, algo espetacular, até porque isso com certeza traz mais suspense, traz mais interesse para que as pessoas possam ver. Se nós formos tratar de um arrebatamento onde todo mundo está vendo e não tem nada assim de suspense, algo que a pessoa possa ficar tentando dar interpretações dúplices, ou até outro tipo de interpretação, então perde o interesse. Porque a Bíblia é clara, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, meu amado. Todos verão o Filho do Homem. Então, mediante isso, o filme correto seria o filme onde Jesus viria nos céus, com todas as suas miríades, e com certeza todos os veriam. Mas, no entanto, os filmes que são contracenados com o intuito de falar sobre arrebatamento é somente um, é de que vai haver uma surpresa. Então eu gostaria de tratar aqui desse assunto muito especial, até porque o arrebatamento tem sido muito dito e muito falado nos últimos tempos. Não é para tal, não é para outro motivo a não ser alertar todos os cristãos e também todos aqueles que estão fora da igreja, todos aqueles que estão fora do arraial de Cristo. E é com certeza que Deus, ele fez isso em muitos momentos. Deus usou profetas para que pudessem fazer esse papel. E até mesmo nós vemos aí, quando Deus queria despertar a atenção da nação, ele usou um homem no qual ninguém acreditou nele, que foi Noé. Então, queridos, eu tenho absoluta certeza, o arrebatamento é um assunto muito debatido, porém, o que Paulo está dizendo aqui não é sobre arrebatamento, mas ele fala sim sobre o momento onde Jesus voltará e o corpo será transformado. Então é necessário nós entendermos essa passagem de forma clara e nítida e assim possamos desfrutar de um conhecimento bíblico saudável e com certeza dentro dos moldes do Senhor. Que a paz de Deus esteja